Boa tarde, ouvintes! Estamos ao vivo mais uma vez aqui na sua rádio Meretrício AM, com o programa A Hora do Produtor. Aqui com vocês está o comunicador Horaci Fagundes, e hoje o tema do programa é a expansão da cultura da soja no sul do Rio Grande do Sul. Aumento da área, diversificação, alteração na matriz produtiva e tudo relacionado ao tema discutiremos aqui hoje. Para conversar com nós sobre esse assunto, teremos o presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, Ricardo Xavier, o agrônomo do IRGA, Robertson Felipe, e o extensionista da Emater de Santana da Boa Vista, Robson Pereira. Essa nossa série de programas faz parte da programação da Semana do Município. No programa passado, falamos da ovinocultura. No próximo programa, traremos aqui no estúdio especialistas da cultura da oliveira para conversar conosco. Sempre lembrando para todos que o nosso programa é um oferecimento de Correaria do Lili, Consultoria Ambiental Brandalize, Uisqueria do Beleléu e Aras do Malgarim. Melendo a mão, uma cigana disse tudo, ou capam esse cunhudo, ou emprenha toda a nação. E antes de iniciarmos as nossas discussões de hoje, vamos trazendo as cotações dos principais produtos agrícolas com Jefferson Pilger. Bom, boa tarde, amigo Horaci. Eu tenho aqui em minhas mãos os preços dos principais produtos agrícolas aqui da região de Dom Pedrito. Bom, a saca de soja aqui em Dom Pedrito está sendo negociada a R$ 61,00. No Porto, ela está saindo a R$ 68,50. A saca de arroz de 50 quilos está saindo por R$ 34,00. O milho, R$ 25,00 a saca. Trigo, R$ 28,00. O quilo do boi gordo sendo negociado a R$ 4,90 o quilo. E o terneiro a R$ 5,90. Então, essas foram as cotações dos principais produtos agrícolas com Jefferson Pilger. Já está aqui no nosso estúdio, no programa Hora do Produtor, o nosso amigo particular, presidente do Sindicato Rural de Dom Pedrito, e também produtor rural, o Ricardo Xavier, que vai falar com a gente aqui sobre o nosso tema, que é o avanço da cultura da soja na metade sul do estado. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, amigo Horaci. Sempre um prazer vir aqui no seu programa e poder conversar mais de perto com o produtor. O prazer é todo nosso em te receber mais uma vez aqui no programa Hora do Produtor para estar sempre esclarecendo as dúvidas de todos os nossos ouvintes produtores rurais. Bom, Ricardo, tu podia começar então falando para a gente como está se dando o aumento da área plantada, o aumento da produção da cultura da soja aqui na região sul do estado, na fronteira oeste e particularmente no município de Dom Pedrito? Esse aumento, Horaci, ele pode ser visto nas margens da BR, onde a gente tinha áreas com campo nativo, hoje com a cultura da soja introduzida. Para se ter uma ideia, na última safra, 2014-2015, foram cultivados mais de 740 mil hectares. Isso é um aumento de 200% nos últimos anos. Realmente é um aumento bem considerável, né? São números expressivos, como tu está trazendo para a gente aqui. Então, em cima de números e dados como esses, quais são os benefícios e impactos que um aumento dessa proporção tem aqui na região? Para a população da zona urbana, é a geração de novos empregos, né? Pois várias indústrias migraram aqui para a nossa região. Já o pessoal do campo, a gente pode observar que o produtor teve um maior investimento em maquinários, em mão de obra especializada e em irrigação, né? Que é importante para a cultura da soja, principalmente nas áreas de coxilha. Exatamente. Tu, como agora tocou no assunto dessa questão de ocupação da área de coxilha, área de várzea, qual é o perfil de área que está ocupando a cultura da soja? Qual é o perfil de propriedade que está entrando, que está começando a produzir soja? É a área que antes tinha gado, que era pecuária extensiva, que já trabalhava com lavoura? A soja, ela faz uma rotação interessante com a cultura do arroz, onde ela não compete com a área que a cultura do arroz está sendo cultivada. Ela auxilia no manejo de daninhas, por exemplo. A outra parte tem sido cultivada na coxilha, no campo nativo, lugar onde antes tínhamos a pecuária como carro-chefe. Então, esse foi o Ricardo Xavier conversando um pouco com a gente aqui a respeito do avanço da cultura da soja aqui no município de Dom Pedrito. O Ricardo vai continuar com a gente nos estúdios aqui e volta daqui a pouquinho para conversar mais um pouco com a gente. Então agora vamos para um intervalinho rápido e já voltamos com mais programação no seu programa A Hora do Produtor. E me mandei para um chinareiro. Dizem que bom, eu só vou ser depois de morto, porque pau que nasce torto não dá mais pra endireitar. A minha espada é bem puxado pra dizer que é gaúchão, mas quando está sozinho em seu apartamento... Correaria do Lili. Aqui você encontra tudo para a pilcha de um verdadeiro gaúcho.
Essa semana com promoção de bombacha branca, alpargata colorida, perfume de mangueira e brinco de pressão. Ainda temos o laço de nylon, moletom da Gap e a cela para o seu alazão. Veio de manhã estiloso e malandro 100%. Eu gauchão de apartamento. Agora eu fiquei doce. Você procura doces para a sua festa? Distribuidora de doces do Tio Mar é o lugar. Agora com novos sabores. Rapadura de colostro de búfala, rapadura de amendoim flavos e o já conhecido picolé de babosa com abóbora. E agora você diz... Posso deixar minha propriedade sem o licenciamento ambiental? Posso fazer o cadastro ambiental rural só em maio? Pode, né, querido? Mas não deve. Procure já Vandalismo Consultoria Ambiental e regularize sua situação. Agora em novo endereço, 22 de maio, 666. Voltamos então para mais um bloco do nosso programa A Hora do Produtor. E antes de darmos continuidade ao debate do tema do dia, vamos à previsão do tempo com o meteorologista da Rádio Gaúcha, Cleo Kuhn. E aí, Cleo Kuhn, como vai ficar o tempo nos próximos dias? O tempo no geral vai ser seco, mas eu não seria louco de afirmar isso porque eu estou analisando os prognósticos aqui. Eles indicam a possibilidade da chegada de uma frente fria que pode provocar desde tempestades até neve. Portanto, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, então a dica que eu deixo é a seguinte: se fez sol, fica de bermuda, se fez frio, usa um casaco, se chover, usa o guarda-chuva e não fica torrando meu saco, porque eu não sou a mãe de Ná, eu não vivo de adivinhações. Portanto, se não deu o tempo que você imagina, reclame para quem manda nisso, que é o cara lá de cima, e não fica me enchendo o saco, mandando e-mail, me xingando, tá bom? Bom, agora que já está todo mundo muito bem informado a respeito da previsão do tempo com o nosso meteorologista Cleo Kuhn, nós vamos dando continuidade ao tema de hoje do programa Hora do Produtor. Hoje estamos falando aqui no nosso programa a respeito do aumento da área plantada com soja na metade sul do estado. Está aqui com a gente agora no estúdio o engenheiro agrônomo do IRGA, produtor rural na cidade de Pantano Grande, Roberson Felipe. O Roberson vai estar falando para a gente um pouquinho a respeito da introdução dessa cultura nas áreas de várzea. Boa tarde, Roberson. Boa tarde, Horaci. É um prazer estar no programa do amigo. Prazer é nosso em te receber aqui no estúdio pela primeira vez. Bom, Roberson, tu podia iniciar pra gente então falando como está se dando, como o senhor enxerga a entrada da soja nas áreas de várzea? Bem, Horaci, a entrada da soja nas áreas de várzea vem com um grande benefício que é a rotação com arroz irrigado, fornecendo assim para o arroz irrigado nutrientes que são proporcionados pela cultura da soja, como a fixação de nitrogênio, e melhorando também o controle de plantas daninhas que são muito frequentes no arroz irrigado, como exemplo temos o arroz vermelho. Bem, essa viabilidade na rotação com soja e arroz, eu costumo dizer que depende do manejo que é feito. Portanto, a rentabilidade é proporcional ao nosso conhecimento aplicado, seja no arroz ou na soja. E é fundamental não colocar todos os ovos numa cesta só, ou seja, essa é a chave para a gente ter uma rentabilidade na nossa agricultura. Muito bem, senhor Roberson. Tá na linha com a gente agora aqui o produtor rural daqui de Dom Pedrito, João Balaio, que tem um questionamento para o senhor. Boa tarde, seu João Balaio. Boa tarde, Judaci. Gostaria de saber do agrônomo Zica dos conhecimentos do IRGA. Qual o problema de produzir soja em áreas de várzea? Boa tarde, amigo João Balaio. Sua pergunta foi muito pertinente e interessante. Gostaria de salientar para o senhor que o grande problema da soja nas áreas de várzea é a má drenagem do solo neste ambiente, e a cultura não consegue se desenvolver de forma perfeita. Com isso, devemos fazer uma boa drenagem e saliento para o senhor que o IRGA hoje possui uma variedade de soja tolerante ao estresse hídrico e que os produtores está muito dividido entre os produtores nas áreas de várzea e alcançando boas produtividades. Bom, então agradecemos aqui a participação do seu João Balaio com seu questionamento, inclusive a resposta do nosso engenheiro agrônomo do IRGA, Roberson Felipe. E daqui a pouco o Roberson volta, ele vai continuar com a gente nos estúdios para a gente dar continuidade à discussão desse tema. Agora, teremos a participação também por telefone do técnico agrícola da Emater de Santana da Boa Vista, Robson Pereira. O Robson trabalha com pecuária familiar, pecuária extensiva naquele município. E vai estar falando para a gente também um pouco sobre a realidade local dele lá,
e como a cultura da soja está entrando nesse tipo de área. Boa tarde, Binho! Boa tarde, Horaci. Boa tarde, ouvintes da Rádio Meretriz. É um prazer mais uma vez participar do programa Hora do Produtor. Robson, o prazer é todo nosso em receber a tua participação. Bom, para dar continuidade ao nosso tema aqui, eu gostaria que tu falasse um pouco para os nossos ouvintes qual a repercussão, qual o impacto do avanço da cultura da soja na tua região, principalmente sobre as áreas que antes eram ocupadas com pecuária. Bem, Horaci, ouvintes, aqui aconteceu o que aconteceu praticamente em toda a nossa região sul, né? Nós temos da safra 2012-13, por exemplo, que era 9 mil hectares de soja, a última já passou a 22. Teve um aumento de 150% da área plantada, e essa área foi principalmente em campos que antes eram ocupados com pecuária, criação normalmente extensiva de gado e ovinos, e esses campos estão sendo arrendados, alguns vendidos. Para alguns produtores parece o arrendamento um negócio interessante, outros preferiram se manter na pecuária e foram felizes nessa escolha, porque houve uma valorização muito interessante do terneiro, né, para se ocupar as pastagens da soja durante o inverno. Então, de uma maneira geral, assim, encareceu um pouco, valorizou o campo, encareceu o arrendamento. Alguns produtores não gostaram muito disso, mas no geral foi uma alternativa interessante de diversificação da matriz produtiva do município, e houve uma valorização muito interessante no quilo do boi gordo e do terneiro, que são os principais produtos da região ali, né? Exatamente, então agora a gente pode perceber qual foi o impacto aí. Obrigado, viu, Robson, pela tua participação, foi de grande valia pra gente aqui. É que eu agradeço, foi um prazer participar do programa. Muito obrigado, viu? Então agora vamos para mais um intervalo e já voltamos com o nosso programa A Hora do Produtor. Amigo produtor, você já fez a sua pastagem de inverno? Não perca tempo e procure a sementeira do Shiba. Já temos sementes de AZB-RR, Mil, Capim-Anone e a exclusiva semente de Tifton. Sementeira do Shiba. Isso é coisa, homem! O inverno está chegando, não deixe seu companheiro mal acomodado e sem abrigo. Aras do Malgarim, você tem o melhor cuidado e serviço, especializado em doma de pônei e laço de unicórnio. Whiskeria do Beleléu, um lugar onde você nunca bebe sozinho. Aberto diariamente até a hora que o estoque durar e o dono aguentar. Berdinazzi e Mezenga Negócios Rurais. Compra e venda de gado Jersey e holandês. Ovelha para lã, porco para banha, cavalo para carroça e angulista para postura. E voltamos de mais um intervalo. Agora vamos diretamente para o quadro Recados e Avisos com Jefferson Pilger. Bom, no espaço de hoje temos os seguintes recados e avisos. Atenção, Matheus Frade da linha Bento. Sua esposa avisa que a pensão do seu filho mais uma vez atrasou. Atenção, moradores do Rincão do Boqueirão do Leão. O técnico agrícola Rodrigo Fernandes avisa que as sementes de hortaliças já estão disponíveis na Emater. A Secretaria de Agricultura do município avisa que as mudas de frutíferas já podem ser retiradas no escritório. Bom, esse foi o Recados e Avisos de hoje, com os patrocínios de Sementeira do Shiba, Distribuidora de Doces do Tio Vilmar e Berdinazzi Mezenga Negócios Rurais. Bom, então esse foi o Recados e Avisos. Vamos fazendo agora o encerramento do programa de hoje. Quero agradecer aos convidados pela participação. Obrigado, Ricardo Xavier. Eu que agradeço, amigo Horaci. Sempre bom estar aqui no seu programa e quero deixar as portas do sindicato abertas para quem quiser chegar lá. Abraço. Muito obrigado, Ricardo. Da mesma maneira, Robertson, muito obrigado pela tua participação. Foi de grande valia. Obrigado, Horaci. Eu que agradeço. Reforço um convite de um encontro técnico de encerramento de safra promovido pelo IRGA. Vai ser sexta-feira na Whiskeria do Beleléu. Espero vocês, Horaci, Ricardo e demais produtores. Com certeza estaremos lá. Então esse foi o programa A Hora do Produtor de hoje. Fiquem agora com o programa O Show da Tarde, músicas, horóscopo, resumo das novelas e muito mais. Até o próximo programa.